Voltamos. Como eu falei no primeiro bloco, eu vou te convidar agora para nós batermos um papo e tomar um chazinho delicioso com o quadro Vida em Equilíbrio, com a minha queridíssima amiga Mirone Campos. Novamente, muito bom recebê-la aqui. Boa tarde, minha flor. Que prazer estar com vocês novamente, né? Para tratarmos de mais um assunto do interesse geral. Exatamente. Né? A Mirone veio no mês passado falando de relacionamento amoroso, né? Voltado aí para o mês dos namorados e outras questões também pertinentes ao relacionamento. E hoje vamos dar uma extensão, tá, Mirone? Isso. Falar do relacionamento familiar. Do relacionamento familiar, que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Porque afinal, a gente, quando se junta uma pessoa e forma um relacionamento amoroso, cada um traz aquela carga lá da sua família de consanguínea, né? Exato. E aí a gente tem que se adaptar para gerar uma nova família. Um novo ciclo da vida, né? Exatamente. E Mirone, para quem quer entender um pouco melhor, o que podemos dizer sobre a relação familiar? A dinâmica que eu vou usar hoje, Fábio, vai ser a mesma, tá? Vamos lá. Eu trouxe um texto de uma profissional especialista em relacionamento familiar. Perfeito. É a psicóloga Veluma Marzola, até para a gente ter um norte, né? um porto para se situar, para daí cada um lá de casa fazer a sua análise. Isso é importante. Né? Então, assim, eu gostaria, antes de falar da relação familiar, citar aqui um texto que eu acho que tem tudo a ver, até para a gente se situar como família, sendo o lugar de aprendizado, que é o texto do Luiz Fernando Veríssimo, que é aquele escritor gaúcho que eu acredito que todo mundo conheça, mas é maravilhoso. Ele é intitulado Família é o Laboratório do Amor, e ele diz que a família não nasce pronta, né? Que ela constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Então, em casa, entre os pais e os filhos, a gente pode aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e também até outros sentimentos, né? E é isso que a gente vai navegar aqui nesse laboratório, tá? Aí, para o que a Fábia tentou, o que é uma relação familiar? A relação familiar, ela é, assim, o pilar mais importante da própria sociedade, porque ela é a base da sociedade. E ela também é o alicerce de cada um de nós, Perfeito. Né? Porque ela também faz a nossa base. Essa psicóloga diz que a relação familiar, ela é formada, tá? Pelos laços de parentesco e afetividade, que é o que une as pessoas. Então, seja por meio do casamento, né, que é aquilo que nós falamos, que vem uma carga genética de cada um que se une para formar uma terceira, seja pela consanguinidade, que seja você sozinho lidando com os seus familiares de casa, ou mesmo por adoção, que é quando você adota uma criança e ela passa a ser um membro da sua família, tanto quanto da consanguinidade, tá? Então, esse convívio familiar, essa relação, ela pressupõe a afetividade. Por quê? Porque essa afetividade é que traz a base, né, como diz o autor, do amor, do aprendizado, né? Do ensaio e erro, né? E quando não há essa relação de afetividade, esse convívio, então, ele fica defasado. Então, afetando, às vezes, até a forma como os filhos aprendem nesse laboratório. As relações sociais deles, as regras e as condutas, né? Então, elementos como a empatia, o apoio mútuo, a compreensão, a paciência, o amor são os elementos essenciais, né? Então, assim, quando você vê que esses elementos estão ausentes, muitas vezes se formam problemas que às vezes são fáceis de resolver. Sim. E outras vezes eles são carregados para gerações, porque se tornam problemas tóxicos.
e às vezes até serem quebrados, eles se estendem por muitas gerações. Isso Exatamente. até o sistema familiar da constelação fala. E você também até comentou outra vez sobre isso, né? Isso. Então vocês vão me dizer, tá, mas que comportamentos prejudiciais são esses? Geralmente mentiras, as críticas constantes, né? O controle, o problema de não aceitar questões sexuais, sim, as crenças, os valores, falta de diálogo, querer assumir sem consultar as pessoas determinados comportamentos, né? Enfim, N comportamentos que surgem. Isso vai influenciando na nossa vida. Perfeitamente, porque a maneira como você se relaciona, né? Mesmo quando você traz de casa, porque o que nós como pais vamos se situar como a nossa família. Exatamente. O que você passa? Todos os valores, os princípios, né? As crenças a gente forma ali. Exatamente. E isso vai fazer com que você gere comportamentos em cima dessas crenças. Seja na tua autoestima, né? Ou mesmo na maneira de lidar com as emoções. Vai compartilhando com quem está na mesma ambiência familiar sua. Sim, por isso... É importante isso. Né? Porque na verdade todos que estão ao teu redor, você vai ver que eles são o resultado do que você é. É uma montagem. Né? Exatamente. Até tem um questionamento que eu gostaria de fazer aqui para quem está de casa. Diga. Vocês conseguem perceber uma influência do funcionamento familiar de quando você era de criança e você se vê reproduzindo hoje? Né? Por exemplo, eu quando trabalho as relações, nos casais principalmente, a gente vê a mulher ou o marido repetindo um funcionamento que era do pai ou que era da mãe. Mas aí eu faço até esse adendo para você de casa. Pense nisso e veja se você não fez algum momento da vida algo que você parasse pelo menos uns 3 segundos, né, Mirone? Puxa, eu estou fazendo igual a minha mãe. Exatamente. Estou fazendo igual ao meu pai. Eu acho que é muito difícil muito ter comum, quem, né? Eu mesma já... Eu também, quantas vezes já olhei para o meu marido e pensei, meu Deus, parece que eu estou vendo o meu pai. Numa maneira de se comportar ou na maneira afetiva com que ele... É muito louco isso. Exatamente. E a mesma coisa, eu tenho certeza que às vezes... Tanto que a psicologia diz que cada mulher procura o pai e cada filho procura a sua mãe. Exatamente. Então faça esse exercício, né, que é muito propício. E é bem interessante até para fazer essa reflexão, né? Porque é uma reflexão das vidas passadas. Exatamente. Que você está carregando, né, no seu DNA. Porque a gente é a reprodução daquilo. Total. Tanto que uma das coisas que mais, quando a gente trabalha o autoconhecimento, é limpar crenças, né? E quantas vezes os valores, por exemplo, quando eu entendi os meus valores e de onde eles vinham, nossa, eu já briguei muito por causa dos meus valores. Porque eu queria impô-los, né? E sempre tem o outro que tem os deles, né? Sim. Então a questão do julgamento ali, ela é muito pertinente. Né? Relações familiares, saudáveis, perfeitas, plenas, existe? Realmente só nos comerciais de TV. De margarina. De margarina. Ou, né, que tudo é perfeito, porque assim, quem não enfrenta nas suas casas desentendimentos, brigas, às vezes nem se suporta mais, precisa de um tempo. Exatamente. Né? Mas assim, o que a psicóloga coloca são os 2 extremos. Que extremos são esses? Primeiro, um extremo seria aquele de que a pessoa deseja, ela almeja ter a família perfeita. Então ela faz de tudo pelos seus familiares. E acaba esquecendo as próprias necessidades. Sim. Aí o que acontece? Quando ela vê, porque a realidade não existe perfeição,
ali é o laboratório de ensaio e erro, e é o apoio, a compreensão, o amor. Justamente são os ingredientes para aceitar que nós somos personalidades diferentes. Com certeza, Né? é isso mesmo. Então, a pessoa, quando ela vê que não é do jeito que ela idealizou, muitas vezes ela se culpa, achando que ela é o problema, e às vezes carrega isso até para as relações dela futuras. Carrega essa bagagem, né? Por muito tempo da vida. Exatamente. E o oposto também acontece, que é o quê? Um ambiente muito opressivo, aonde cresce muito na crítica, né? Sempre sendo censurado, sempre achando que essa falta do apoio, a falta do companheirismo, e a pessoa cresce achando que isso faz parte do pacote familiar, né? A ausência da afetividade, que acaba sendo uma coisa muito problemática. Sim. Então, o que é o saudável? É transitar entre esses dois extremos sem se aproximar deles. Ótimo. Por quê? Porque a gente tem que entender que cada um na sua família tem uma personalidade diferente, né? Que ali nós temos que aprender a apoiar, a ter paciência, a ter compreensão, para que os nossos familiares cresçam e tenham um convívio com as relações sociais deles saudável, para que eles não carreguem problemas, porque quem cresce num ambiente opressivo, por exemplo, vai ter medo dos seus pais. Com certeza, né? Isso é muito negativo. Vai se omitir, vai se fechar. Então, são coisas que ele acaba levando para o seu relacionamento. Sim. E, às vezes, você casa com uma mulher, um homem, assim, que é fechado, você não consegue ter o diálogo, e é muito, muito ruim, exatamente, né? E isso acaba refletindo para as outras gerações. Exatamente. Porque leva, né? Porque leva. E está convivendo, às vezes, na mesma ambiência. E a gente sabe, né, Mirone, que muitas vezes os exemplos valem mais do que palavras. Né? Então, esse todo dia convivendo, né, com a ambiência, observando, né, o modo, o comportamento, vale muito mais. Tá ali uma dica para você de casa. Qual é o funcionamento familiar da sua família? Perfeito. Né? Você consegue identificar esse funcionamento? Como é que você lida com isso em casa? Que isso que a Fábio falou. Eles vão levar para suas relações sociais, né? Ali é o lugar onde a gente tem que ter esse olhar e trabalhar, que é o que se faz quando você vê que não dá mais, você vai procurar ajuda. Exato. E o que uma pessoa de fora vai fazer? Ela vai trazer o funcionamento e vai colocar a expectativa de cada um. E isso você faz, né, Mirone? Exatamente. Para quem quiser também, agora vamos adentrar, né, na profissão da Mirone, de Master Coach. Essas relações familiares, quando estão muito conturbadas, você ajuda a reconstruí-las. Exatamente. O meu trabalho geralmente, porque eu já tive pessoas que me procuraram querendo terminar um relacionamento, por exemplo. Né? Então, quando veio, a gente pesa todas as áreas em que estão e como a pessoa está vendo esse relacionamento, quais os papéis de cada um, né? E muitas vezes a pessoa, a gente trabalha primeiro o autoconhecimento dela, para ela, porque eu sempre digo, quando você está bem, você acaba influenciando todos ao teu redor. E ela, quando percebeu, assim, a maneira como ela lidava, ela reproduzia o pai, né? E ela começou a trabalhar as emoções e a forma como ela lidava com o companheiro. Vocês não têm noção as mudanças que ocorreram na relação deles. E não fui eu que fiz, foi ela. Mas fazendo o quê? Se conscientizando, gerenciando essas emoções e ressignificando o trabalho de apoio. Ela deu voz para esse marido que tinha problemas também, né? E, consequentemente, muitos dos problemas que ela tinha nesse funcionamento familiar, juntos, eles foram resolvendo, né? Que é isso
É esse o porquê de estar buscando uma reconstrução. Que a gente viu também lá no relacionamento amoroso. Mesmo Esse sistema. diálogo, Exatamente. você respeitar o outro, porque cada um tem a sua individualidade, né? E quando a gente cresce, um dando vez e voz para o outro, a família cresce junto, né? Exatamente. E solidifica a base, porque quando a gente está no sofrimento, quem é que você corre? Da sua família. É a base de tudo. É o refúgio. É isso mesmo. Como também é onde todo mundo vai te apoiar e vai dividir com você as alegrias, né? Então, é o nosso grande tesouro. Por tá? isso que a gente tem que sempre estar olhando com olhares, né, saudáveis para buscar essa reconstrução. Isso. Vou pedir para a produção jogar o @ da Mirone para vocês estarem seguindo ela. Observem lá também a página dela lá. Ela tem muitas dicas valiosíssimas para você. Todo dia, né, Fábio? Todo dia tem uma informação maravilhosa que vale muito, sim, para a gente estar utilizando no nosso dia a dia, não só como rotina, mas também como compartilhamento para a nossa evolução, que eu acho isso fantástico, Mirone, as dicas que você dá lá. E falando em dicas, quais são as dicas de livro hoje? Pois é, hoje eu não trouxe de livro, eu trouxe de filmes. De filme, final de filmes. É isso aí. Só antes de eu falar dos filmes, eu só queria dizer que uma forma para você melhorar o relacionamento é criando espaço de diálogo, é perdoando, peça perdão e aprenda a perdoar. Questione as atitudes da família, sempre ponderando o que é melhor para a família, o que é melhor, trazendo a reflexão do que é o aprendizado, fazer acordos, o que funciona e o que não funciona, delegar tarefas, Comentamos né? isso. Que a gente estava conversando aqui, e principalmente esteja disposto a ouvir, mesmo que seja diferente do que você pensa, mas respeitando a visão e a opinião dos outros. E a dica de filme... Que adoramos, que adoramos. Hoje eu trouxe 2 filmes para vocês verem a questão do relacionamento, os problemas que surgem, e 2 para ver a importância da família. Então, um filme você vai achar no YouTube, é a História de um Casamento, de 2019, que acontece um divórcio. E ali mostra o quanto influencia os filhos, o quanto essas pessoas, onde eles erraram, né? Traz uma reflexão bem bacana. O outro é uma comédia que você vai ver no YouTube e na Disney, 12 é Demais, que fala justamente sobre essa coisa de dividir tarefas, um apoiar o outro, essa coisa de discutir esses acordos na família, muito legal. E os outros 2 é da importância da família, que é o Meu Malvado Favorito, que é muito lindo, você pode assistir com seus filhos. E o Meu Pai, que é de 2020 e ele está também, acho que na Netflix, se eu não me engano. Esse é um filme que o pai adoece e eles veem a importância da estrutura, a importância da força que reunia essa coisa do amor. Então fica aí a dica para vocês assistirem esses filmes e repensarem a questão da relação familiar, do seu convívio, do quanto vocês estão exercitando o amor, a paciência, a compreensão e o apoio na família. E o quanto antes, né, Mirone? Precisa ser ressignificado, reconstruído, se assim, dessa forma está abalada, né? Exatamente. E se tiver numa situação em que vocês já não conseguem negociar, procurem ajuda. Isso. Porque uma pessoa pode trazer essa serenidade, esse olhar que às vezes a gente que está naquele ambiente tóxico, muitas vezes a gente não percebe. Não, observa, tem que chamar alguém com um olhar de fora. Isso. E aí eu vou pedir para vocês entrarem no Instagram da Mirone e chamá-la. Produção, deixa aí para vocês estarem seguindo mais uma vez. Mirone, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço.